Vi que por aquela vertente se precipitavam outros 3 jovens das nossas casas, os quais, à maneira de 3 pedras, rolavam rapidissimamente um após o outro. Tinham os braços abertos e urravam de terror, os quais, à maneira de 3 pedras, rolavam rapidissimamente um após o outro. Tinham os braços abertos e urravam de terror. Chegaram ao fundo e foram bater na primeira porta. No mesmo instante reconheci todos os 3. A porta se abriu e por trás delas as outras 1000. Os jovens foram empurrados no compridíssimo corredor. Ouviu-se um prolongado rumor infernal que se afastava mais e mais, e desapareceram, cerrando-se as portas. Muitos outros, pouco a pouco, foram caindo atrás desses. Vi cair um pobrezinho empurrado por um pérfido companheiro. Uns caíam sós, outros acompanhados. Uns seguros pelo braço e outros soltos, ainda que bastante juntos uns dos outros. Todos levavam escrito na fronte o seu pecado. Eu o chamava com grande aflição enquanto caíam. Mas os jovens não me ouviam. Retumbavam as portas infernais ao abrir-se, fechavam-se depois, e seguia-se um silêncio sepulcral. Eis uma das causas principais de tantas condenações, exclamou meu guia. Maus livros, maus companheiros e hábitos perversos. Os laços que antes havia visto eram os que arrastavam os jovens ao precipício. Ao ver caírem tantos deles, disse com voz desolada: mas então é inútil trabalharmos em nossos colégios, se tantos são os rapazes aos quais aguarda esse fim. Não haverá nenhum outro remédio para impedir a perda de tantas almas? Respondeu o guia. Esse é o estado atual em que se encontram, e se morressem, para cá viriam sem mais. Nesse caso, deixa-me anotar seus nomes para que eu possa avisá-los e pô-los no caminho do paraíso. E crês que alguns deles, avisados, se corrigiriam? Num primeiro momento o aviso os impressionará. Depois o desprezarão, dizendo mais um sonho, e ficarão piores do que antes. Outros, sabendo-se descobertos, frequentarão os sacramentos, mas sem boa vontade e sem mérito, porque não o farão bem. Outros se confessarão, mas só por temor momentâneo do inferno, sem arrancar de seu coração o afeto ao pecado. Não há então remédio para esses desgraçados? Dá-me um remédio que possa salvá-los. Eles têm superiores, que lhes obedeçam. Têm um regulamento, que o observem. Têm os sacramentos, que os frequentem. Nesse meio tempo, precipitou-se outro bando de jovens, e as portas ficaram abertas por uns instantes. Entra tu também, me disse o guia. Retrocedi horrorizado. Estava com a ideia de que devia voltar logo ao oratório para avisar os jovens e assegurá-los para que nenhum se perdesse. Mas o guia insistiu. Vem e aprenderás muitas coisas. Diz-me antes, porém, queres ir só ou acompanhado? Disse isso para que eu reconhecesse a insuficiência de minhas forças e, ao mesmo tempo, a necessidade de sua benévola assistência. Respondi: só? A esse lugar de horrores, sem ser ajudado por tua bondade? Quem é que me poderia ensinar o caminho de volta? Mas no mesmo instante senti-me cheio de coragem, pensando comigo mesmo. Só pode ir para o inferno quem já foi julgado e eu ainda não o fui. Em consequência, exclamei resoluto: entremos, pois.